A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Mensagens que Edificam. Inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem para que muitas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é: por que se arrepender para seguir Jesus? Jesus disse, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós, mas não tem como receber o reino de Deus se não houver arrependimento. Aí você pergunta: arrependimento de quê? Do que, por quê, para quê? Né? Então eu vou fazer uma breve ilustração com você. Imagine que você nasceu com um jugo, com um peso sobre suas costas. E à medida que você vai crescendo, esse jugo também vai crescendo. E o peso só vai aumentando, dificultando a sua movimentação, dificultando os seus exercícios físicos, te trazendo uma dependência, de remédio, dependência de médico, mas nenhuma solução para resolver o seu problema. A ciência não pode tirar esse jugo, não existe médico que possa tirar o seu jugo, não existe ninguém que possa tirar esse jugo. Não existe uma cirurgia, porque esse jugo ele está impregnado em você. E você vai crescendo e ele vai crescendo, e à medida que você vai se desenvolvendo, o peso vai ficando maior e você vai tendo dificuldades para continuar carregando esse fardo. E não tem solução para você. Assim é o ser humano. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual não poderiam, desobedeceram a Deus. E no momento em que eles comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, veio sobre eles o medo, veio sobre eles a vergonha, veio sobre eles a timidez, veio sobre eles o afastamento de Deus. Pegaram ali umas folhas de figo e para se esconderem, para se tamparem, e por volta da tarde, às 6 horas, Deus vem no jardim para conversar com eles, e eles não estavam, eles estavam escondidos. E Deus chama: Adão, cadê você, Adão? Deus já sabia, porque ninguém pega Deus de surpresa, mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, Ele já providenciou ali um cordeiro, e com a pele daquele cordeiro Ele fez vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Foi o homem que se afastou de Deus, foi o homem que desobedeceu a Deus. O homem hoje sofre as consequências do pecado, porque ele desobedeceu, ele teve livre-arbítrio para escolher e escolheu mal. E Davi, o salmista Davi diz em Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e por ele veio a morte, assim a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O pecado, ele é o fardo que toda a humanidade carrega. E o pecado, ele traz para o homem consequência. Ele trouxe para o homem consequências, e tristes consequências. Ele trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele trouxe a morte física. Antes Adão e Eva jamais morreriam, viviam ali há mais de 10 mil anos, mas
infelizmente, pecaram e morreram, porque o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, eles se afastaram de Deus. A humanidade virou as costas para Deus. O ser humano, ele não quer Deus. Então, nós vimos que como eles foram expulsos do paraíso por causa do pecado, por quê? Romanos 5:21, a parte A diz: para que assim como o pecado reinou na morte. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos nas suas ofensas e pecados. Efésios 2:3: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. E além da vida, da morte física e da morte espiritual, gerou também a morte eterna. Em João 3,19 diz: e a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mateus 25:46: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Romanos 8:3, parte A: porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas essa morte que ele está dizendo é a morte eterna. Em 2 Tessalonicenses 1:9: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o homem, ele precisa de se arrepender para seguir Jesus por causa do pecado. Não tem como você seguir Jesus da mesma maneira que você chegou diante dele. Diante dele, você tem que se arrepender. Arrepender e mudar de direção, né? Mas chegando na cruz, Jesus diz para você assim, em Mateus 11:29 e 30: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós chegamos diante de Jesus, nós podemos tirar o nosso fardo. Ele tem o seu bisturi especial para tirar esse fardo, e esse bisturi chama-se sangue. O sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário é o único instrumento que pode tirar este fardo de todo ser humano. Não existe outro meio, não existe sacrifício, não existe penitência, não existe nada que o homem pode fazer. Mas quando chegar a Jesus, você pode trocar este fardo, e ele tira o fardo e te dá o fardo dele, que é leve e suave. Aleluias, glória a Deus, aleluias. A definição de se arrepender, né? É uma mudança de comportamento com pesar. Não é só arrepender, não. Arrepender exige mudança de comportamento. Quem verdadeiramente arrependeu, ele muda. Aquele que roubava, que não rouba mais. Aquele que fazia qualquer outro tipo de delito, né? Traía a esposa, não trai mais. Aquele que usurpava do outro, não faz mais. Então, ele mudou de opinião. Ele foi transformado, porque ele deixou o jugo lá na cruz. Então, agora, ele se arrependeu de seu pecado. O arrependimento é mudança de opinião para outra melhor, mudança de atitude, de lamento e contrição, tristeza com autocondenação pelos seus erros, aversão pelos erros passados, do coração contrito, um
arrependimento de fato, que arrependeu de tudo o que fez e quer ter mudança. Em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Está vendo como Deus ama o ser humano? Ele ainda não veio, ainda não arrebatou a igreja, porque Ele está dando oportunidade. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o Senhor está dando oportunidade para que você arrependa-se, volte-se a Ele, porque Ele ama a tua alma. Atos capítulo 2, versículo 38, e disse Pedro: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, Então Pedro aqui está afirmando o que Jesus disse que nós demos no início, O arrependimento, precisa-se de ter arrependimento de fato. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aquela tristeza, aquele pensar, por que eu fiz? Aí acaba fazendo de novo, por que traí? Aí depois trai de novo. Por que eu bebi? Aí depois bebe de novo. Então esse opera para a morte. Mas aquele que fala, eu traí, não vou fazer mais, e não faz mais. Eu bebi, eu era um alcoólatra, e você vê muitas histórias, você diz, a igreja é cheia de ex, é porque houve arrependimento, e Deus em longânimo, em sua misericórdia, em seu amor, então Ele está de coração aberto, de braços abertos, para receber quem quiser receber, esse perdão, receber de fato o amor dEle, e Jesus tirar esse fardo. O Senhor faz, está disposto a salvar. Por isso que Ele deu o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Não adianta só arrepender, não adianta só saber que eu pequei, eu arrependi, de fato arrependeu, mas tem que ter mudança de atitude. Você está andando ali a 100 quilômetros, aí você sabe que lá na frente você vai ter que fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda. O que você vai fazer? Você vai diminuir a velocidade e vai dar seta, porque você vai convergir, você vai mudar de direção. E conversão é mudar de comportamento, é mudar de direção, é mudar de vida. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, diz assim: porque não tenho prazer na morte dos que morrem, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos e tereis vida eterna. Em Salmos, capítulo 51, versículo 13, Davi novamente fala: então ensinareis aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quem converte é pecador, é aquele que reconhece que é pecador. Jesus disse: eu não vim para os justos, mas eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Ezequiel 33, 19: e convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Aleluias! E agora nós podemos seguir Jesus, porque houve conversão, houve arrependimento, houve consciência do pecado. Em Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Agora estamos perto de Cristo. Agora não somos nós mais que vivemos, mas Ele vive em nós. João capítulo 8, versículo 12: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo:
mas terá a luz da vida. Em João, capítulo 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, Jesus nos chama para segui-lo. Não tem como seguir Jesus se não houver arrependimento. Que você venha se arrepender dos seus maus caminhos, se converter deles, mudar de direção e passar a seguir o Senhor Jesus. Deixa o Senhor entrar no teu coração e mudar a sua história. Pega o teu fardo pesado e troque com o dele, que é leve e suave. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o teu rosto, e sobre ti ele levante o teu